Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem e com a cabeça bem aberta para que a gente possa continuar nessa terceira aula, cujo tema são as bases gênicas da hereditariedade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns padrões mendelianos não clássicos. Então, até agora a gente trabalhou nas nossas últimas aulas os tipos de herança associadas à herança monogênica, né? Falamos de herança autossômica, falamos de herança sexual, aprendemos como diferenciar essas heranças nos heredogramas, que seria uma forma como a gente pode acompanhar as diferentes características ou as diferentes patologias numa família, principalmente em humanos. Podemos usar para qualquer tipo de organismo, tá? Mas em humanos principalmente, tá? Dentro desse padrão, disso que a gente estudou, né, em relação a principalmente essa relação existente entre os alelos que compõem um gene que está associado à expressão de uma determinada característica, tá? A gente viu uma relação que a gente chama de dominância completa, ou seja, quando um alelo dominante está associada a um recessivo, a gente sabe que no fenótipo essa característica ela vai se sobrepor à característica recessiva, tá? Isso acontece, sim, a maioria das vezes, sim, mas em humanos e em outros organismos também, tá? Podem existir algumas alterações nessa relação da expressão de um gene dominante. E entre elas, nós temos duas características que a gente tem que, pelo menos, entendê-las e saber que elas existem, tá? Uma delas chama-se penetrância. A penetrância, ela se refere, como está colocado aí no slide, à frequência com que um traço é expresso nas pessoas que têm um gene para um traço correspondente. Como assim? Da onde que surgiu isso? Tá? Bem, eles notaram que algumas pessoas pelo histórico familiar, pela análise do heredograma, elas teriam recebido um alelo dominante, ou seja, obrigatoriamente por ter o alelo dominante deveriam expressar a característica em questão e, de repente, não apresentavam. Mas ou seja, parecia que elas teriam recebido a característica recessiva, ou seriam homozigotos recessivos. Mas quando olhava-se a prole dessas pessoas, se notava que não. Ela tinha recebido, como esperado, o alelo dominante, mas por algum motivo não o expressa, tá? Então, essa questão que foi estudada e se descobriu que existem genes que apresentam dominância com penetrância completa e alguns genes que apresentam uma penetrância incompleta. Esse é o termo melhor, tá? Embora se use, e se vocês forem ler a respeito, tem alguma coisa com penetrância variável, tá? O termo incompleta, ele é o mais comum de ser utilizado. Tá? O que seria um gene com penetrância incompleta? Seria aquele que não é sempre expresso como se fosse o dominante. Isso é muito comum acontecer, principalmente quando você tem uma situação de heterozigose, ok? Na heterozigose, você pode encontrar isso. Então, o que está mostrando aqui para vocês? Ó? Imaginem que nós temos, tá, todos esses indivíduos apresentam o alelo dominante. Entretanto, né, nesses aqui, nós temos um alelo dominante com penetrância de 100%, ou penetrância completa, ou seja, todos os indivíduos que o possuem terão expresso a característica dominante, e existem os genes que apresentam penetrância incompleta. E nesse caso, mesmo tendo alelo, não é expresso no fenótipo, tá? Essa penetrância incompleta, ela pode ocorrer por uma série de coisas, assim. Uma delas é a própria influência do meio.
Outra, que é bem mais comum, é a influência de outros genes. Ou, como assim, professora? Existem outros genes, a gente já comentou isso, que podem regular a expressão, tá? E nesse caso, você tem genes que regulam a expressão desse alelo dominante. Tá? E também pode ocorrer pela própria sutileza do fenótipo mutante, certo? E isso é passível de observar-se em heredogramas, como por exemplo esse aqui, que é um heredograma de uma característica, de uma família, onde está sendo estudada a polidactilia. Lembramos que a polidactilia é a presença de mais do que 5 dedos nas mãos ou nos pés, né? Ou em ambos, tá? A polidactilia, ela é uma característica dominante, ou seja, a presença do alelo, a princípio, esperaria-se que teria-se, então, uma expressão. Notem que, como nós comentamos lá nos heredogramas, quando a gente vê uma situação dessa, né, ó, pais iguais com filhos diferentes, a característica seria recessiva, tá? Entretanto, esse homem aqui, tá? Ele não é, na verdade, um homozigoto, tá? Nós teríamos aqui um heterozigoto. Ele recebeu o alelo da sua mãe, mas não expressou. Tá? Então, ao contrário do que vínhamos vendo aqui, que são características típicas do dominante, ó, né? Um filho sempre tem um dos pais com a característica alterada, aqui isso é quebrado. Né? Então, isso demonstra um exemplo do que a gente poderia observar em genes cuja a penetrância não necessariamente é uma penetrância completa. Tá? Então, aqui ele teve penetrância completa, aqui também, mas aqui, olhando pela prole, se viu que não, tá? Outras características, como a hipoplasia ovariana, que também estão associadas à infertilidade, tem penetrância incompleta, e o enrolar a língua em humanos também tem penetrância incompleta. E isso é muito observado, então, né? Tem algumas pessoas que não enrolam, né? Casam com outras que não enrolam e de repente tem filhos que enrolam. Então tem alguma coisa errada, né? Se seriam duas características recessivas, como é que tem filhos com característica dominante? Então esse é um exemplo típico, tá? De penetrância incompleta. Tá? Não se assustem aí, né? Caso isso aconteça na família de vocês, tá ok? Então, a penetrância, ela é um dos padrões diferenciados quando a gente pensa em relação à dominância. A outra questão a gente chama de expressividade. A expressividade, ela se refere à intensidade com que um traço é expresso ou afeta uma pessoa. Não entendi muito bem, tá? Tá mostrando aqui na legenda, a gente consegue entender melhor. Tá? Então, notem aqui, ó, num alelo, numa determinada característica, onde a gente tem penetrância completa, ou seja, penetrância 100%. Todos os indivíduos apresentam um alelo dominante, tá? E ele está sendo expresso. Só que notem que a expressão é variável, tá? Ou seja, esse aqui tem uma coloração bem forte, esse mais ou menos e essa mais fraca, embora tenha. Tá? Tem essa coloração mais fraca, mas tem. Então, esse tipo de situação é que a gente chama de expressividade variável. E isso também é observado no próprio padrão de enrolar a língua. Tem pessoas que só conseguem fazer aquele enroladinho, né? Que é tipo um canudinho. Eu não sei fazer, então não vou fazer. Eu não tenho esses alelos. Eu sou recessiva mesmo, tá? E tem algumas pessoas que conseguem fazer tudo quanto é tipo de dobra possível e imaginável com a língua, tá? Vocês podem procurar isso lá no Google Oráculo do Saber que vocês vão ver. Então, tem expressões variáveis. Então, o enrolar a língua, além de ter tem uma relação de dominância, sim, recessividade, mas com penetrância incompleta e expressividade variável.
tá? E temos alguns, que é essa situação aqui, ó, penetrância e a expressividade variável, no caso do enrolar a língua, tá? Isso é muito comum em vegetais, tá? Um exemplo aqui seriam os feijões. Os feijões, né, eles possuem um gene para padrão de manchas no tegumento. E aí o que a gente nota? Notem que alguns aqui têm um padrão manchado, tem só uma pintinha, outros têm mais, outros são bem manchados, tá? Então, a presença de manchas está associado a um alelo dominante, mas o como essas manchas aparecem está associado ao grau de expressividade desse alelo. Tá? Então, a gente diz aqui que o padrão de manchas, por exemplo, é ou tem uma expressividade variável, certo? Então, aqui é um exemplo de como a gente observaria, né? Então, a variação aqui fenotípica, laranja e azul. Mas quando a gente pensa no azul, o fenótipo, né? Azul aqui, dentro do azul nós temos do azul mais claro ao azul mais escuro. Então aqui a gente tem, né, ao contrário daqui que só tem uma cor comum a todos, aqui nós temos uma expressividade variável, tá? Em humanos, nós temos algumas características, como eu falei, enrolar da língua, e a própria polidactilia também tem penetrância e expressividade variável. Tá? A penetrância está em torno de 60%, ou seja, o que significa isso? Que 60% das pessoas que apresentam um alelo dominante vão ter polidactilia. E 40% das pessoas que têm o alelo não terão polidactilia. Dessas pessoas que têm o alelo e têm polidactilia, a gente ainda tem essa questão da expressividade variável. Então, tem algumas pessoas que têm mãos e pés, tem algumas que só têm na mão, outras que só têm nos pés. Tem pessoas que têm os dedos inteiros, como mostrado aqui para vocês nas duas situações. E tem pessoas que têm apenas uma pequena partezinha, assim, tá? Na lateral, que demonstra essa questão da expressividade variável, certo? Essas características, elas devem ser levadas em consideração nas análises associadas aos padrões de herança, tá? E sempre tem-se como observar isso nos heredogramas, quando se acompanha uma determinada característica ao longo das diferentes gerações. Por isso que quanto mais gerações existir no heredograma, maior a facilidade de a gente observar não só o tipo de herança, o padrão dominante ou recessivo, ou se existe penetrância e expressividade variável. Todos os genes com penetrância variável penetrância incompleta terão expressividade variável? Não, tá? Eu dei exemplos de alguns aqui para vocês que tem tanto penetrância quanto expressividade, tá? Diferenciada do padrão de normalidade, digamos assim. Mas tem alguns que só vão ter penetrância incompleta, outros que só terão expressividade variável, certo? Então, espero que vocês tenham conseguido. Eu gosto muito desse slide que mostra exatamente a questão dos fenótipos, né? Então, aqui, ó, fenótipos com alelos com penetrância e expressividade completas, ou seja, todas as pessoas aqui têm o mesmo genótipo, todas são azão-azinho, e todas têm exatamente o mesmo fenótipo, tá? Então, todas aqui são azulzinhas. Se nós temos um alelo com penetrância variável, tá? Ou penetrância incompleta, que é o nome mais utilizado, notem que todos têm o mesmo genótipo, todos seriam azão-azinho, mas alguns aqui, né, não aparece a coloração, que seria, vou brincar aqui, a coloração azul. Então, todos têm o mesmo genótipo, mas o fenótipo é diferenciado. E aqui, quando a gente tem expressividade variável, todos têm o mesmo genótipo, azão-azinho. Todos são azuis, mas alguns mais claros, alguns mais escuros, algum meio termo. Isso é expressividade variável. E por último, né,
essa questão da penetrância e expressividade variável, onde você tem todos com o mesmo genótipo, azão, azinho, né? Uns aparecendo e outros não no fenótipo, e os que aparecem com expressividade variável um pouco mais claro, um pouco mais escuro, certo, povo? Então, essas características, elas são muito importantes que a gente entenda. Para vocês não ficarem preocupados, tá? Todos os exercícios que foram repassados a vocês, que são os meus alunos, tá? São associados a características com padrão de penetrância e expressividade completas, tá? Entretanto, tenho certeza absoluta que nas leituras que vocês farão de artigos, né, sobre principalmente doenças humanas associadas à hereditariedade, às doenças genéticas, vocês vão encontrar esses termos, penetrância e expressividade. Então, é por isso que é muito importante que vocês os entendam. Certo? Então, gente, nesse vídeo é só. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deem um like. Se tiverem dúvidas, questionem ou via comentários, ou se você for o meu aluno, tá? Nos nossos encontros semanais. Certo, povo? Uma boa noite. Depois nós vamos falar sobre outros tipos no próximo vídeo de padrões de herança mendeliana não clássicos que envolvem alterações nesse padrão de dominância e recessividade, tá? Até o próximo vídeo.